Olá, vou falar um pouquinho para vocês sobre análise sensorial de vinhos base espumante. Bom, o que é o vinho base espumante? É o vinho, né, um vinho tranquilo que vai ser feito ainda a tomada de espuma, ou seja, eu vou refermentar esse vinho base, né, ou de maneira em garrafas, né, que vai ser o método tradicional ou champenois, ou então numa autoclave, que é o método Charmat, tá? Bom, de qualquer que seja essa a maneira como é feita a tomada de espuma, tem alguns requisitos que são importantes, né, para o nosso vinho base e que precisam ser levados em consideração. E a gente faz isso, além das análises químicas, pela análise sensorial, tá? A análise sensorial de um vinho base, ela segue os mesmos requisitos de qualquer outra análise sensorial. Nós vamos fazer uma análise visual, uma análise olfativa e uma análise gustativa, tá? Na análise visual, nós temos três quesitos que são os mais importantes: a limpidez, a intensidade corante e a tonalidade, tá? Bom, a limpidez desse vinho, ela não pode ser comparada à limpidez de um vinho tranquilo, tá? Que já vai ser engarrafado com o propósito de ir para o comércio, né? Para o consumidor final. Então, esse vinho ele sempre vai ter um pouquinho mais de turbidez do que o vinho tradicional. Ele não precisa ser polido, né? E não pode conter sedimentos, mas um pouco de turbidez ele pode ter sim, ok? Bom, quanto à intensidade de cor, não existe um padrão de cor definido, né, bem definido para um vinho espumante. Na verdade, quem define isso é o enólogo ou o mercado consumidor, né, para qual vai ser destinado esse produto. Mas, de qualquer forma, esse vinho, nós precisamos prestar atenção que ele não pode ter uma intensidade tão forte assim de cor, tá? Por quê? Porque se for, por exemplo, pelo método tradicional, a gente sabe que vai ter aí um período de autólise, que ele pode ter alguma oxidação ainda ao longo do processo, tá? E eu posso ter sim um aumento dessa cor, principalmente do dourado, tá? Mesmo que durante o processo de tomada de espuma, normalmente se coloque um clarificante, né? Para depois se fazer o degorgement, ou então para se fazer uma filtração pré em vase de vinho Charmat, por exemplo, de espumante Charmat, e nesse processo há uma redução de cor, não é uma redução tão expressiva, tá? E então temos que prestar bem atenção quanto ao padrão que a gente vai querer depois no nosso vinho pronto, tá? Mas, via de regra, não existe uma definição, tá? O que é correto ou não. Quanto à tonalidade, também há variações. Temos muitos vinhos base espumante que possuem Pinot Noir no corte, né, final. Então, esse vinho ele pode ter tonalidade mais acebolada, né, acobreada, por conta desse Pinot Noir, tá? Então, não existe também uma definição. O que não é legal é que esse vinho já esteja com uma oxidação marcante, né, com muito dourado. Mas o restante, ok, tá bom? Quanto à análise olfativa, pessoal. Então, o principal requisito da nossa análise olfativa é que ela tenha franqueza e fineza olfativa, tá? Eu tenho que ter aromas sutis, eu não posso ter um vinho base com aromas muito marcantes, tá? Não é o que se espera de um vinho base. Por quê? Novamente, estamos em processo de elaboração ainda, e esse vinho vai fazer ainda a tomada de espuma. Então, não é legal que ele tenha intensidade aromática. Ele pode sim ter alguns aromas, os mais buscados são alguns aromas cítricos, tá? Alguns frutados e alguns florais, principalmente flores brancas, mas nada muito marcante, tá? O vinho base espumante, ele sempre tem que tender mais ao neutro do que ao aromático, ok?
O que não é desejado de maneira alguma é que ele tenha aromas fechados, né, mercaptanos, aromas sulfurados, enxofrados, enfim, esses aromas jamais. E aromas acéticos também não, né? Então temos que tomar cuidado para que não tenha tido nenhuma contaminação aí no nosso processo. Sempre muito mais interessante aromas frescos, né? Frescor aromático, nitidez e franqueza aromática. Bom, pessoal, quanto à parte gustativa, né? Quanto à análise gustativa, nós temos que perceber sempre uma predominância da acidez, tá? Essa acidez ela não pode estar desequilibrada, mas ela tem que estar realmente predominando, tem que ser marcante, né? Para nós termos aí um espumante de qualidade. Não pode ter defeitos, tá? Então eu não posso apresentar aí nada de enxofrados, nada de sabor herbáceo. Eu tenho que ter sim estrutura nesse produto, mas eu não posso também ter amargor, tá? Jamais amargor, não, nem que seja de madeira, também não pode ter amargor, tá? Ele tem que ser sutil. Estrutura sim, amargor não, tá? Lembrem-se disso. Acidez sim, acidez pronunciada sim, mas não desequilibrada, tá? Preciso ter um álcool baixo, então não vou ter presença de álcool, né? Mas eu preciso também ter persistência nesse produto, tá? Então eu não posso ter um produto rápido e nem chato, tá? Ele precisa ter uma persistência legal para eu ter um resultado bom depois da minha tomada de espuma, ok? Outro detalhe importante, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado é com a questão desse vinho ficar com um resíduo muito alto de ácido málico, né? E ele ficar muito acerbo, muito vegetal em boca. Então também é importante tomarmos cuidado com isso, tá? Bom, lembrando então os critérios que não podemos ter, na questão visual, não podemos ter sedimentos e nenhuma turbidez excessiva, cor oxidada muito presente, né? Também não podemos ter, tá? No olfato, aromas herbáceos, aromas defeituosos, aromas de ácido acético, mercaptano, aromas enxofrados, nada disso eu posso ter, tá? Em boca, não posso ter excesso de ácido, principalmente do ácido málico, tá? Para esse meu vinho base não ser acerbo, não ficar também com algum defeito final. Não pode ter amargor, tem que ter equilíbrio, né? E tem que ter uma acidez marcante. E acima de tudo, eu preciso de fineza e franqueza, tanto aromática quanto gustativa, ok? É isso então, pessoal. Até mais. Beijinho.